Boa tarde a todos que estão aqui presentes conosco. É um prazer, em nome do Registro Brasileiro de Paralisia Cerebral, receber todos vocês aqui hoje. Essa é uma iniciativa da Academia Internacional de Disfunção na Infância, da International Alliance of Academies of Childhood Disability, que está acontecendo hoje pelo mundo. Então, é um momento de discussão, de ampla divulgação da importância da família na vida das pessoas com deficiência e a gente entender, talvez, bater um papo, iniciar a pensar um pouco mais profundamente, né, de quem é responsável por elas, né? Quem cuida delas, tá? Então, a gente terá como panelistas hoje a Luma Viana, o Tuca Munhoz e a Thaís Sinibaldi. Então, agora eu vou passar para a apresentação de cada um dos membros que estão compondo aqui hoje. Então, eu sou a professora Paula Chagas, sou mãe do Arthur, fisioterapeuta, professora universitária na UFJF há 26 anos. E desde então, né, eu me tornei pesquisadora, né, doutora em ciência da reabilitação, sou uma amante aí da reabilitação e da funcionalidade de crianças e adolescentes com deficiência. E a cada dia sei que menos sei, né? E, na verdade, eu aprendo muito com as famílias e com as minhas crianças, como carinhosamente eu chamo elas, e de que nada serve o meu trabalho, né, e o que eu faço, sem elas estarem totalmente envolvidas no que eu faço, tá? Então, hoje, né, aqui me apresentando para aqueles que não podem, talvez me ver, ou saber exatamente como eu sou uma mulher branca, loira, de cabelos curtos, estou vestindo um vestido preto e uso óculos, tá? Rejane. Boa tarde, gente. Eu sou Rejane. Eu também sou fisioterapeuta, como a Paula, colega dela. Eu sou esposa, sou mãe de um casal, desculpa, de adolescentes. Eu sou professora universitária há 20 anos. A minha área de atuação é a pediatria, sempre foi. E durante esse tempo eu tenho convivido com muitas famílias de crianças com deficiência. E tenho buscado aprender com essas famílias e tenho projetos de pesquisa, de extensão, com famílias de crianças, principalmente crianças com paralisia cerebral. E a ideia é que o processo de cuidado seja efetivamente centrado nas famílias. Então, também é uma paixão minha lidar com famílias, entender o que elas precisam e entregar o melhor que a gente pode para as famílias. Eu estou aqui com a Paula, moderando esse tempo aqui juntos. É um prazer estar aqui. Luma. Oi, boa tarde. Eu sou a Luma, esposa, mãe de dois meninos, bem sapecas, o Bento e o Akin. Além de mãe, vivo uma luta incessante e incansável, que às vezes paro para respirar, mas nunca desisto, pois o Bento tem paralisia cerebral. Sou militar na menor parte do meu tempo. E estou aqui para a gente debater um pouquinho, conversar e, quem sabe, achar até soluções para o nosso cotidiano. Sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, e estou vestindo um colete preto e uma calça preta. Tuca.
Vê se você consegue. Lucas, você lembrou de ativar o mudo? Desativar o mudo, na verdade? Pronto, Ó, pronto. foi. Bom dia a todos, a todas. Eu sou Tuca Munhoz, homem branco, olhos claros, barba branca, cabeça raspada. Estou em minha casa, em São Paulo. Eu sou um homem com deficiência, tenho sequela de poliomielite. Sou usuário de cadeira de rodas motorizada. E sou um ativista por justiça social com foco em direitos humanos das pessoas com deficiência. Thaís. Olá a todos, eu sou Thaís, eu sou psicóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, fiz mestrado pela mesma universidade. A minha pesquisa teve foco nos adultos com paralisia cerebral e eu realizo também atendimentos de adultos, adolescentes, adultos e idosos em consultório particular. Eu sou uma mulher branca, é, eu tenho um rabo de cavalo no cabelo, visto uma blusa rosa, uso óculos e estou vestindo também uma calça cinza. Estou muito honrada em estar aqui, né, dialogando com vocês e dando voz e visibilidade a esse tema tão importante. Então, sou muito honrada de contribuir aqui hoje. Agora a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Vou passar para a Rejane iniciar a nossa discussão. Então, gente, eu esqueci de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, curto, de óculos e estou usando uma blusa verde. Então, gente, a gente vai começar aqui o nosso tema é famílias. Quem cuida delas? E aí o primeiro ponto, assim, tema que a gente gostaria de trazer assim, para a discussão seria como a família poderia encontrar um tempo e uma estrutura para cuidar de si mesma. Quando a gente pensa assim, quando tem dentro de uma família, vamos começar com uma criança com deficiência. E muitas vezes o foco da família, o olhar é todo para aquela criança. E como conciliar isso e cuidar de si, a sua saúde mental e a sua saúde física? Quem gostaria de começar? Talvez a Luma, eu acho que seria uma boa pessoa para falar sobre isso, né, Luma? Então, essa pergunta, eu acho que se eu conseguir a resposta, eu podia até vender, porque, é, assim, no início, quando a gente descobriu tudo e estava em busca dos tratamentos com o Bento, a gente esqueceu que a gente precisava descansar e que a gente precisava de um respiro. E a gente vivia muito em função de buscar tratamentos e médicos e consultas. E foi um tempo muito, muito difícil, porque a nossa família é uma família que tem, né? No caso, aqui em casa sou eu, o João, meu marido, e o Bento na época. E aí a gente se viu muito focado vamos dizer assim, de estabelecer uma vida saudável para o Bento, que ele tivesse as mínimas condições de não internar tanto, de não adoecer tanto. E aí em dado momento, a gente se viu um pouco distante de tudo. Tipo, a gente estava distante de nós dois, né? A gente vivia em função do Bento. Os amigos, meio que a gente se afastou por completo. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava parar para respirar. Então eu comecei a usar muito que quando a gente está nadando, né, muito, a gente tem que virar o rosto, fazer e voltar.
E muitas vezes, quando a gente cansa, é bom a gente boiar um pouco, né? A gente boiar um pouco e pegar a ajuda dessa correnteza. E às vezes essa correnteza são as pessoas que aparecem no meio do caminho, né? Que estão dispostas a nos levar mesmo e às vezes nos direcionar. Às vezes é a avó que fala assim: ó, vou aqui ficar um tempo para você descansar. Aconteceu comigo que logo antes de eu saber todo o diagnóstico de Bento, eu tinha uma faxineira, que hoje é a babá do Bento, e ela me via muito cansada com a demanda de Bento. E aí teve uma vez que ela foi fazer a faxina e no final da faxina ela falou assim: olha, eu posso ficar com ele aqui no colo enquanto você toma um banho e você descansa, se você quiser tirar um cochilo. E aí foi depois de alguns dias eu percebi o sorriso dele e fiz a proposta para ela se tornar a babá dele. E ela é a babá dele até hoje, desde os 4 meses até hoje. Eu espero que a gente vá para o resto da vida. Então, o que eu estou querendo dizer é que às vezes aparecem pessoas no caminho, porque as pessoas que já estavam com você, às vezes se afastam. E aí, essa correnteza, nem sempre ela é favorável também. Às vezes ela te faz retroceder. Mas quando você aprende a boiar e parar para respirar, na maioria das vezes você se sente culpado também, né? Por estar parando, por não estar indo naquele horário da terapia, mas você está tão cansado, está tão exausto, colocar aquela cadeira de rodas no porta-malas, né? Tirar e botar de novo e tirar e vai para tal lugar. Às vezes eu falo que eu sou o Uber do Bento, né? Porque eu tô para cima e para baixo com ele. Então, às vezes a gente se vê só, né? E às vezes a gente tem mãos estendidas. E algumas vezes a gente nem sabe como aceitar essa ajuda. Muitas vezes a gente está tão acostumado a falar: não, não precisa não, deixa que eu faço. Só que naquele não que a gente está dando, na verdade tem tipo: poxa, eu queria muito, mas eu nem sei como aceitar a sua ajuda. Sabe? Porque às vezes as coisas, os cuidados são tão específicos com a nossa criança, de alimentação, de medicação, de posicionamento, que até para você passar essa orientação para a pessoa que quer te ajudar, demora um tempo. E a pessoa que vai receber, tipo assim, que vai querer te ajudar, ela precisa estar muito disposta e disponível. E ter tempo, né, para poder pegar. E você precisa ganhar confiança. Tipo assim, eu acho que essa pessoa consegue cuidar do meu filho, né? Então, assim, não é uma coisa tão fácil, mas ela é possível, ela é construída, e isso demora um tempo. Mas hoje, com o Bento com 5 anos, eu consigo não ir para terapia porque eu estou cansada. Bento, hoje a mamãe não consegue te levar para terapia porque a gente está muito cansado. Então, vamos fazer um horário reduzido, porque ele gosta muito de ir. Antes, quando eu sentia isso, eu ia mesmo cansada e eu passei por algumas exaustões, eu tive depressão. Então, não é uma coisa tão simples e, principalmente, eu falo de um lugar muito privilegiado, né? E eu sei que outras mães, até que convivem comigo, não têm essa disponibilidade. Eu convivo com mães que acordam 4 horas da manhã para sair do seu interior com carro de prefeitura para poder chegar às 7, 8 horas na terapia, e o carro a terapia acaba meio-dia, e o carro da prefeitura só vão buscar elas no final do dia. Então, tipo assim, eu falo de um lugar muito privilegiado. E mesmo assim é difícil para mim, imagine para elas. Então, assim, se eu soubesse essa resposta, eu acho que eu não venderia, na verdade, eu daria para todas que precisam. Alguém quer complementar? Tuca. Olha, Não? ah, Posso? pode ir, Tuca, primeiro, depois eu vou. Fica tranquilo. Tá, eu vou falar tanto que não vai ter tempo para você falar. É o Ah, seguinte, não, tem tempo para todo mundo, fica tranquilo. é o seguinte, quando a gente coloca a questão aqui da família, né, eu acho que a gente deve talvez aprofundar um bocadinho a questão, porque
Pela experiência que eu tenho, pelo que eu tenho estudado e pelo que eu tenho aprendido na minha militância, na verdade, na família, a questão de ter uma criança com deficiência, ela pesa de maneiras diferentes. Pesa muito mais nas mulheres do que nos homens. Né? Então, falar assim, genericamente de família, talvez não se dê a devida atenção ao lado ou à parte da família que é quem carrega o piano. E, na esmagadora maioria das vezes, é a mulher, é a mãe. E isso se dá não só na questão da deficiência, mas também na questão do envelhecimento, né? As pessoas, quando algum familiar, um avô e tal, fica dependente, também é a filha, uma neta, é uma mulher que vai cuidar. Então, essa questão, quero colocar a priori, porque a discussão do cuidado é uma discussão em que nós temos que abordar a questão de gênero. Não dá para discutir cuidado sem colocar a questão de gênero, né? Então, esse a primeira questão que eu coloco. Outra, e desculpe se eu falo isso novamente, mas eu tenho uma experiência muito grande na área, e, Luma, isso que você falou, eu já ouvi dezenas, centenas de vezes, né? Desse sentimento de solidão, desse sentimento, desse cansaço, desse... Você não usou esse termo, mas eu também vejo muitas famílias batendo em portas que não abrem, indo num lugar, indo no outro, não tem atendimento, vai no outro, e por aí. Também, além da questão de gênero, como a Luma muito bem lembrou, a gente não pode discutir a questão do cuidado sem também pensar na questão de classe, né? A Luma bem falou, é uma privilegiada, né? E é isso, né? Muito frequentemente, não há família, não há família, é só a mulher, o marido vai embora, é muito frequente isso também, né? Então, quando a gente fala dessa questão de cuidado, como que Vou pegar para você. Vê se você tem, está fazendo. tem alguém falando aí. Já desliguei aqui. Quando a gente fala da questão do cuidado, a gente tem que ver a questão de classe também, porque muitas, obviamente, a maioria das famílias, porque a maioria dos brasileiros é pobre, não tem as condições que algumas outras pessoas têm, né? Então, como é que uma mãe pobre da periferia, muito frequentemente só, né, cuida de uma criança com deficiência? Esse é um problema que, se a gente não colocar também, a gente está tapando o sol com a peneira, né? Que é uma situação gravíssima. Por exemplo, eu tenho discutido algumas questões relativas ao BPC, o benefício de prestação continuada. E conheço casos, e não são poucos, por exemplo, que uma mãe recebe porque o seu filho tem uma deficiência e acontece desse filho ir embora, né? Falecer. A mãe, que ficou anos sem trabalhar, perde o recurso, tem uma enorme dificuldade em retornar ao mercado de trabalho, porque ficou anos afastada. Enfim, nós temos N problemas no que se refere à questão do cuidado da família e do cuidado às pessoas com deficiência. Também, uma outra questão que eu acompanho bastante é a questão da institucionalização de pessoas com deficiência. Para quem não sabe o que é isso, essa palavra
grandona, é o seguinte: são pessoas com deficiências mais severas, muito frequentemente pessoas com paralisia cerebral, ou que perdem o vínculo familiar, a mãe falta, não tem mais ninguém, e vai parar numa instituição e fica lá para o resto da vida. Fica lá para o resto da vida, né? Acho que todas vocês conhecem instituições assim. Aqui em São Paulo tem instituições enormes, que tem 500, 700 pessoas morando. Então, é uma situação gravíssima também. É roubado a essas pessoas a possibilidade de uma vida comunitária, de uma vida, enfim, que ela possa exercer o seu direito de estar em comunidade, de conhecer pessoas, de conviver com pessoas. Ela acaba vivendo lá infelizmente, digo, até morrer, né? Porque nunca sai de lá. Entrou, nunca mais sai. Por quê? Porque não existem políticas públicas de cuidado. Não existem políticas públicas de cuidado. E hoje nós temos o Brasil, foi inclusive aprovada no Congresso há menos de um mês, eu acho, uma proposta do Executivo, do governo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem lá, foi criada uma Secretaria Nacional de Cuidados, e essa secretaria está construindo, com a participação da sociedade civil, eu mesmo contribuí, participei e continuo participando da construção dessa política, que é a possibilidade, que é longínquo ainda, eu quero crer que nos próximos, talvez, 10 anos, a gente não vai ter ainda uma política de cuidados, mas uma política de cuidados que seja responsabilidade do poder público, né? Isso é difícil construir, é mesmo até difícil de as pessoas compreenderem, mas, da mesma maneira que algumas pessoas têm o privilégio de ter um home care ou uma funcionária que cuide, que pode remunerar uma funcionária, uma pessoa que cuide do seu familiar, nós trabalhamos para a construção de um agente público que faça isso, né? Capacitado, treinado, monitorado e tal. Como hoje, por exemplo, existem possibilidades nós temos, por exemplo, uma política de agentes de saúde, né? Que não são cuidadores, mas que fazem trabalhos, visitas domiciliares e tal. Em alguns estados, não sei se no Brasil todo, infelizmente o nosso sistema público de saúde anda muito fragilizado também, mas nós temos uma política que chama Melhor em Casa. Então, uma pessoa com uma doença grave e tal, ao invés de ela ser hospitalizada, ela fica em casa com o apoio de agentes de saúde, enfermeiros, médicos que vão àquele domicílio com frequência para, enfim, contribuir no cuidado, orientar a família e etc. Bom, é isso. Então, eu considero que um dos aspectos do cuidado à família é a construção de uma política pública de cuidado. Até porque essa política pública, ela vê, vamos dizer assim, os dois lados da moeda. Ela vê quem cuida e quem é cuidado. Ela não vai pensar só na pessoa que é cuidada, a pessoa com deficiência, a pessoa idosa e tal. Mas ela também vai ter olhos de atenção para quem cuida, né? Até porque essa política tem sido construída também muito com esse viés de gênero, né? Que é o papel da mulher, a eterna cuidadora e que fica com toda a sobrecarga e que não quando tem família, às vezes se vê obrigada a abandonar o emprego, se vê obrigada a abandonar estudos e etc. e tal. Então, essa pessoa também tem que ser, essa política de cuidado tem que ter olhos também para essa pessoa e, quando for o caso, para toda a família. Mas o olhar mais
focado, mais atento, será para quem cuida e para quem é cuidado, né? Então, oxalá a gente possa contribuir, todos nós, e eu convido a todos, a todas que tiverem interesse, em contribuir para o fortalecimento dessa política pública de cuidado. Inclusive, também quero convidar a todas, a todos, agora no dia 5, depois eu vou mandar colocar no grupo, se me permite, Paula, um convite para um seminário online que nós estamos fazendo, que é justamente sobre a questão da institucionalização de pessoas com deficiência. Então, é isso. Estão todos convidados. Aliás, eu estou falando todos, eu não estou vendo. Tem homens aqui, né? Ah, tem o João, olha só. Né? Então é isso. Veja como esse tema atrai mais mulheres, né? Interessante, né? Não Com pode certeza. passar despercebido. Mas é isso. Por enquanto, muito obrigado. Estamos aí. Pode divulgar, Tuca, com certeza. Thaís. Eu achei muito importante o que todo mundo trouxe, né? São visões que se complementam certamente. E eu fico pensando, diante de tudo que todo mundo falou até agora, o quanto que a gente tem que refletir sobre a nossa postura enquanto profissional da saúde. Então, como que a gente vai ser facilitador para dessa família, dessa pessoa com deficiência, dessa unidade familiar, para pensar em estratégias e não tanto fornecer soluções, mas para pensar junto com essa família em estratégia para conseguir maior qualidade de vida. E acho super importante perguntar quem é essa família, quem é esse paciente que você está atendendo, quais os desejos deles, quais as condições deles, o que eles gostariam, o que eles não gostariam. Então, é realmente um tema muito importante, muito relevante, tudo que foi levantado aqui, e eu só quero ressaltar o quanto que a gente vai sair daqui com muito mais perguntas, muito mais instigados a fazer mais do que respostas e soluções, né? Como diz a Luma, se eu tivesse a resposta, eu com certeza daria isso, eu achei interessante. Com certeza. Eu acho né, o que as famílias vivem, né, e vocês já como adultos com deficiências vivem, né, é, sabem bem, né, as barreiras que a gente enfrenta em diferentes instâncias a cada momento, e essas barreiras vão se modificando conforme a idade também vai modificando, né? Uhum. Ela, com certeza, ela é muito maior no início, né? Que tem toda a questão do luto que as famílias vivem, do enfrentamento essa fase de aceitação até da condição de saúde do filho, até conseguir realmente implementar a melhor forma do cuidar. Mas uma coisa que eu queria saber, né, e aí eu acho que tanto Luma quanto Thaís e Tuca podem ter diferentes posicionamentos de como que vocês veem o papel de outras famílias como uma rede de suporte para vocês, né? Assim, em termos de empoderamento, representatividade, quanto que esses grupos ajudam ou atrapalham, né? Vocês enfrentarem as dificuldades do dia a dia, né? Ultrapassarem as barreiras. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Alguém quer começar, gente? Senão eu começo. É, então, essa questão é muito importante. Eu vejo essa troca entre famílias, entre pessoas com diversas deficiências, como muito benéficas e muito é, fortalecedoras, né? Daquela sensação do tipo, não sou só eu que estou vivendo. Isso aqui é lógico que cada um vai ter uma vida, uma condição de saúde, uma condição, é, um contexto social, mas
essa troca pode ser muito. ah, de lá podem sair pérolas, né, gente? Tesouros, assim, Eu não vou olhar isso daí, filho. Não me irrita. das famílias se unindo, né, para trocar informação, para buscar informação, para tirar dúvidas, para falar sobre as barreiras e também sobre o que funcionou. Então, eu vejo como muito benéfico para as famílias, eh, essa troca em grupo. Então, posso continuar? É, eu tenho falado muito com as minhas amigas e companheiras de vida, as minhas amigas mães atípicas, que a gente está numa fase de conquistar espaço, sabe? Parece que a gente está indo para os lugares e colocando, fincando algumas bandeirinhas, tipo, caraca, aqui já dá para vir, tipo, tem um trocador grande de pedra que dá para trocar o nosso filho, né, que usa fralda e cresceu, mas continua usando fralda. Então, como é que a gente consegue essas informações? Através do dia a dia, né, na recepção da clínica, que a gente convive muito, e nos grupos mesmo, né? Rede social. A rede social, eu já tive várias vezes vontade de desativar minha rede social e eu não desativo porque, às vezes, tem mães que estão à frente, né? Os filhos têm idade superior ao do Bento, então eles estão vivenciando coisas e partilham, e aquilo serve muito para mim. E aí, ultimamente, teve a gente fez o nosso primeiro encontro, assim, de um grupo que a gente acabou se conectando e nenhuma se conhecia. E aí a gente foi para uma cafeteria, e a gente tomando café e a gente parou assim e falou assim, cara, a gente precisa fazer isso mais vezes e com os nossos filhos, assim, porque é muito ruim quando você vai só para um lugar onde todos os olhares ficam voltados para você e o lugar não está preparado para te receber, né? E eu falo que no Dia das Mães, eu acho que do ano passado, eu fui convidada para participar de uma campanha de uma loja. E aí cada uma tinha que dar um depoimento, e aí eu falei assim, poxa, mas nós mães não temos essa visibilidade no Dia das Mães, nem em dia nenhum. Só que a gente consome igual, eu compro roupa igual, o meu filho compra roupa igual, né? As outras crianças, ele gosta de brinquedos, mas a gente não vê nenhuma criança atípica em propaganda, em lugares, assim, é muito raro você ver, tipo, vamos supor, uma coisa que eu gostaria muito de levar o Bento. Aqui em Natal, no shopping, tem um negócio de cama elástica. Só que não é acessível. Eu poderia pular na cama elástica com ele, só que eu não consigo chegar com a cadeira de rodas. Teve a mãe de uma amiga minha, a filha de uma amiga minha, fez aniversário em um desses espaços e ela chegou para mim, Luma, eu não vou poder chamar o Bento para festinha porque ela não está preparada para receber o Bento. Mas minha filha quer fazer nesse lugar. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente, como família, a gente tem que se unir com as outras famílias e começar a invadir esses espaços, porque eles só vão perceber que a gente tem um poder de consumo, mesmo independente de, vamos dizer, de faixa, de poder aquisitivo, a gente consome igual, mas a gente não é visto. E aí, a partir do momento que a gente começar a conquistar mesmo, colocar a bandeirinha lá, tipo, poxa, tá vindo umas crianças aqui e as pessoas estão utilizando a vaga para pessoa com deficiência. Por que as pessoas utilizam a vaga com deficiência? Porque acham que não vai aparecer ninguém. Eu já fui estacionar e muitas vezes a pessoa falava assim, foi rapidinho, eu achei que ninguém ia utilizar. Por que as pessoas acham isso? Porque não vem a gente indo para os lugares, né? Então, eu acho que ir sozinho, a gente perde muita força e muitas vezes a gente desiste. Então, imagina 5 mães atípicas com as suas cadeiras de rodas invadindo o shopping e o shopping meio que se sentindo, caraca, não tem brinquedo, não tem balanço, não tem um banheiro. Como isso, sabe, vai começar a impactar e vai começar a incomodar? Eu acho que também está faltando um pouco, talvez, eu não digo de coragem, porque eu acho a gente muito corajosa,
mas às vezes as nossas lutas são tantas que falta força para algumas outras. Então, tá faltando também a gente começar a pensar nisso, sabe? A se impor e a nos mostrarmos mais, sabe? A colocar a nossa cara a tapa e ir, sabe? Eu acho que e isso eu tô sentindo que a gente está começando a ganhar essa força, sabe? E eu acho que e tá junto é que traz essa força. Sozinho a gente meio que mingua. Eu acho que esse é o papel, principal papel, assim, de ter outras mães, de estar nas redes, de ter essa conexão. Quer complementar, Tuca? Sim. A Thaís e a Luma também falaram de modos diferentes sobre a questão das barreiras, né? E, e eu só quero lembrar que no Brasil nós temos uma legislação bem específica em relação aos direitos das pessoas com deficiência, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que originou a Lei Brasileira de Inclusão. Eu não me lembro em qual, mas tem um parágrafo na Lei Brasileira de Inclusão que define o que é deficiência. Define o que é deficiência. E diz lá: a deficiência é a lesão no corpo da pessoa, usa-se essa palavra lesão, mas, enfim, ou a limitação no corpo da pessoa, seja lá qual for essa limitação, em relação com as barreiras do meio, em relação com as barreiras do meio. Então, a deficiência é a relação entre as limitações que a pessoa tem, que são dela, como eu tenho, como a Thaís tem, como o Bento tem, em relação com as barreiras do meio. Então, o que impede as pessoas com deficiência de participarem, de irem ao shopping ou de fazer o que quer que seja, são as barreiras. E quando eu falo barreiras de todo tipo, desde a falta do banheiro até a barreira do preconceito, né? Então, é muito importante, quando se fala em famílias, de se encontrar, de tal, fazer essa discussão sobre essas barreiras, sabe? Colocar a questão como um problema social e não um problema pessoal, né? Isso é muito importante. É um problema social. As barreiras são sociais, não são um problema da pessoa. Eu vou, Paula, me permitir contar uma pequena historinha que é um pouco da minha vida, que é assim. Hoje eu uso cadeira de rodas, né? Mas na juventude eu usava muletas e aparelho ortopédico. E aos 18 anos eu tive o meu primeiro emprego. E eu morava numa cidade, num lugar que eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para o trabalho e 2 ônibus para voltar para o trabalho. E naquele tempo não tinha ônibus com acessibilidade. Aí eu tinha que pedir para as pessoas me ajudarem a subir, descer, depois pegar o outro ônibus, subir, descer, depois na volta, subir, descer de novo, né? Então, Porque meus eu, slides fi- são bem também. eu ficava com minha autoestima muito baixa, eu tinha assim, falava, poxa, todo mundo anda de ônibus e eu não consigo, todo mundo entra e sai sozinho e eu não consigo, e tal e tal. Mas eu, enfim, é o que eu falei, tinha uma autoestima muito baixa, achando que eu era o problema. Eu era o problema. Aí um dia, eu estava aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, indo embora, esperando o ônibus. Aí passou o pessoal num carro e me deu um folhetinho, uma filipeta dizendo que ia ter uma reunião de pessoas com deficiência, tal dia, tal horário e tal. Aí eu achei estranho, porque a única convivência que eu tinha com pessoas com deficiência era em ambiente clínico, sabe? Reabilitação, hospital e coisa e tal. Eu nunca tinha encontrado pessoas com deficiência que não fosse num ambiente clínico. Aí eu fiquei muito curioso e fui a essa reunião. Eu tinha 18 anos. Aí, ao todo, havia nesse local, que foi num colégio, numa escola, 18,
comigo 19 pessoas com deficiência. 19. E aí a gente começou, as pessoas, tinha lá um pessoal que já estava meio que coordenando, começamos a conversar e tal. E naquele dia aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. Eu descobri que o problema não era eu, o problema era o ônibus, entendem? O problema não era eu, o problema era o ônibus, né? Tanto é que a nossa, hoje, aqui em São Paulo, eu uso cadeira de rodas e eu consigo entrar no ônibus e sair do ônibus, porque a gente lutou e temos ônibus acessíveis. Então, foi a nossa consciência e a nossa luta comum, com várias pessoas juntas, como vocês falam, com as famílias juntas, que conquistamos isso. Não caiu do céu, né? E a gente descobriu que o problema não era nosso, o problema é da cidade, o problema é como foi construído e tal, né? Então é isso, eu acho que é muito importante que vocês estão falando nesse sentido de juntar, de fazer discussões e trocar experiências, mas sempre, nunca esquecendo em fazer em ter um olhar muito crítico em relação às barreiras enfrentadas. Por quê? Porque elas podem ser eliminadas. As barreiras podem ser eliminadas. É isso. Obrigado. Muito bom, né? O Tuca trazer a experiência pessoal dele aí, o que a gente está falando faz todo sentido. E aí, um tema que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que tem a ver com isso, é em relação ao acesso ao conhecimento que as famílias têm. E que tanto que essas famílias, queria ouvir de vocês, assim, que tanto que as famílias querem ter acesso ao conhecimento científico, mas não só científico, por exemplo, acesso ao conhecimento sobre os direitos. Eu vejo que muitas famílias, que isso que o Tuca trouxe, elas não sabem sobre os direitos. E se elas não sabem sobre isso, não tem como ter acesso, né? E colocar em prática, reivindicar algo que elas não conhecem. Acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, de estar junto, de ter famílias juntas, mas também eu pensando nos profissionais, não só de reabilitação, não só da psicologia, na área da Thaís, mas do direito, outras áreas, assim, esse acesso ao conhecimento. E qual que é a opinião de vocês sobre isso? Acho que a gente tem que é, é, tradu colocar para as famílias isso de forma prática. Então, por exemplo, não adianta eu é, é, fazer uma pesquisa, né, na universidade, na academia, e isso não ser traduzido de forma prática no cotidiano das famílias. Então, traduzir de uma forma em que tenha uma efetividade prática, na vida dessas famílias e que elas possam utilizar isso enquanto informação mesmo e tirar as dúvidas delas. Assim, eu não tenho uma forma pronta de como fazer isso, mas talvez e disseminando através de vídeos, de folhetos, de coisas de acesso aberto para que essas famílias possam ter esses dados, inclusive da literatura científica, né? A gente tem o trabalho da nossa casa, o trabalho do próprio Ken Child, que é incrível fazendo isso. Então, acho que é cada vez mais ações nesse sentido. Eu não sei o que os outros colegas acham, mas eu acho isso, assim, Regiane. Posso? Olha, só uma coisinha. Bom, Concordo com vocês, mas digo, não adianta ter conhecimento dos direitos se não tiver força. Não adianta ter conhecimento de direitos. Posso saber de cor e salteado todo a legislação brasileira, a Constituição brasileira e tal, se não se tiver força para fazer valer esses direitos. Porque, como eu disse antes eles não cairão do céu. Não caem do céu, né?
É estranho isso, né? Falar isso, que é um direito, né? Está na lei, está na Constituição, está isso, está aquilo, mas ele não é efetivado. A gente sabe que isso é real. Eu falei aqui, por exemplo, dos ônibus, né? Que tem acessibilidade aqui na cidade de São Paulo, mas na cidade de vocês tem ônibus acessível, né? Toda a frota é acessível, né? Então, isso, na maioria das cidades, não tem, e é lei, né? E outras leis, quantas leis, né, que nós temos? Loma, complementar alguma coisa? Então, isso que o Tuca falou é muito importante de ganhar força. Às vezes eu falo muito aqui em casa que falta uma representatividade nossa no poder, sabe? Eu vejo assim que tem outras grandes representatividades, né, de minoria que atingiram o poder e que isso trouxe é, uma visão e a segurança de, do direito, certo? De você ter o direito e porque assim não basta você ter o direito, você tem que ter ele garantido, como se, vamos supor, o Bento tem direito de ir e vir, mas eu não consigo ir e vir com ele, certo? Então, por quê? Porque muitas vezes eu pouco sei assim da política, mas até hoje eu não vi ninguém ou com a nossa representatividade no poder público. Por exemplo, o Romário, que é pai de uma criança com síndrome de Down, algumas pessoas que já são mães de crianças com autismo. Então, que hoje está muito forte as políticas. Eu vejo aeroportos mudando para receber crianças com autismo. Então, eu acho que está faltando a nossa presença nesses lugares também para assegurar os nossos direitos e fazer mudar é aquilo que eu falei que eu não sei se eu deixei claro. Falta a gente incomodar, no sentido de a nossa presença começar a incomodar. Só que para isso a gente precisa ter coragem de enfrentar as barreiras que os espaços nos impõem, né? De, por exemplo, eu levar meu filho para o teatro e ele fazer um cocô e eu não conseguir trocar, né? Mas eu ir sabendo disso, porque a partir daí o teatro vai falar, poxa, aquela família está aqui, mas está vindo, e por que não veio mais? Mas está vindo mais gente, vamos lá. E é isso começar a incomodar e a gente começar a conquistar realmente os espaços. E aí a gente vai conseguir conquistar o espaço e fazer esse espaço mudar a partir do momento que a gente tiver alguém lá em cima que possa assegurar essa mudança. Então, eu acho que falta a gente escalonar algumas coisas ainda, entendeu? Então, eu acho que talvez isso que o Tuca está falando, que não vai a política do cuidado não chegue nos próximos 10 anos, mas que ela vá vir a chegar, talvez porque falta também a gente ganhar força nesse lugar e representatividade. É isso. Né? Eu concordo, né? Eu falo que eu falei isso até no último congresso que eu tive a oportunidade de dar palestra aqui no Brasil, que foi o nosso Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, que o que eu falo, as pessoas, os profissionais da área da saúde já sabem, né? Já leem, já acessam os artigos que eu acesso, tem a mesma, o mesmo potencial de conhecimento que eu tenho para transmitir, né? Agora, eu queria ter na plateia gestores de saúde, políticos, vereadores, deputados, né? Pessoas que realmente eu posso cutucar com a minha fala e talvez fazer com que eles repensem as pequenas coisas que tem que mudar no nosso Brasil, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que essa batalha não é só de vocês, eu acho que isso é o mais importante. Que isso me passa justamente para o próximo ponto, que eu acho que para a gente poder fechar essa nossa
discussão, que eu acho que a gente continuaria aqui a tarde toda falando, que é o quanto que vocês reconhecem a importância de vocês terem voz com os profissionais que os atendem, né? Porque eu falo de um lugar em que eu estou dentro de uma universidade pública, mas ao mesmo tempo eu estou dentro de um serviço público, que é dentro de um hospital universitário. Então eu defendo uma fala muito de igualdade entre famílias e serviço, né, de que nós estamos na mesma posição, mas eu não enfrento isso dentro do meu próprio hospital universitário, onde as mães, por exemplo, são deixadas do lado de fora na hora do atendimento, entendeu? São convidados a te retirar porque atrapalham o atendimento, porque, né, são vistas como a criança fica manhosa perto dela e aquilo me incomoda, porque não é isso, não é essa desculpa, tem mais coisa por trás, né? Se a criança está manhosa perto da mãe, a gente tem que fortalecer o vínculo com a mãe, não tirar a mãe ainda mais de perto, entre diversas outras coisas, né, que eu sei que a gente pode estar fazendo aí nesse meio. Então, queria escutar como é que vocês veem esse potencial de abertura. E eu não estou falando só da reabilitação, né? Porque eu acho que a reabilitação talvez tenha uma pegada um pouquinho melhor de aproximar das famílias. Mas os outros profissionais que atendem vocês, né? Médicos, nutricionistas, enfermeiros, dentistas, como é que vocês conseguem impor o que vocês querem? O que vocês desejam para o filho de vocês, para vocês que são pessoas adultas com deficiência? Então, Paulo, eu acho que é através desse conhecimento, dessa força que todo mundo falou, dessa coragem, né, que você vai lá e abre espaço. Eu acho que uma proposta que vem muito de encontro com isso, e provavelmente quando você falou, você deve ter pensado nisso também, são as F-words. E como introduzir isso dentro dos ambientes de saúde? Então, para quem não conhece as F-words, são 6 palavras favoritas, né? É, funcionalidade, família, saúde, amigos, diversão e futuro, né? Que é importante na vida de qualquer pessoa, inclusive das pessoas com deficiência. Então, assim, eu acho que quando a gente começa, as F-Words tem lá uma proposta de uma folha de metas que você preenche junto com a criança e com a família, ou com o adulto com a família, qual é a meta que ela quer atingir. E essas ferramentas, né, ferramentas como essa, dão essa possibilidade de falar, bom, quero, né? E aí ajudar a família a comunicar isso e escutar a família, e ter essa disponibilidade atitudinal mesmo de falar, vamos escutar o que essa família quer, o que ela precisa, o que essa criança quer, o que esse adulto precisa. Eu não sei se eu fui clara, gente, mas espero que tenha sido. Posso ir? Ou você quer ir, Uhum. Tuca? Pode Pode ir, ir? querida. Eu acho que tem uma outra questão. Os profissionais de saúde, eles estão, assim, não sei se eu tenho sorte ou se eles estão numa mudança, porque antigamente a gente via muito um tratamento verticalizado. O profissional de saúde detém o conhecimento, você precisa do serviço, eu falo para você o que eu acho melhor, você acata. Simples. Hoje eu vejo que a gente está tendo quando o tratamento ele é centrado na família de verdade, é uma coisa horizontal e existe uma troca, né? Eu, profissional de saúde, eu não sou profissional de saúde, mas estou exemplificando. Eu, profissional de saúde, eu detenho o conhecimento, certo? Das técnicas, do que pode ser melhor utilizado, e os pais detêm o conhecimento sobre aquela criança, que ela precisa, o que ela mais gosta, quais são as preferências dela, e aí existe uma troca, né, entre essa equipe, que eu falo que a equipe de cuidado
da pessoa com deficiência, ela é formada pelos profissionais de saúde mais a família, né? Porque a família dá continuidade ao tratamento vamos dizer assim, ela e o tratamento ele vem muito para dentro de casa porque é o tratamento que possibilita a criança ou adulto ter uma qualidade de vida dentro de casa, na escola, na praça. Então, quando isso está muito bem, vamos dizer assim, pontuado e acordado, fica fácil de se trabalhar. Quando existe uma humildade também do profissional de saúde em aceitar que talvez aquela abordagem que ele quer fazer ou aquela meta que ele quer atingir com a criança não vai ajudar nada dentro de casa, sabe? Na rotina daquela criança. Então, por mais que seja mais interessante fazer a criança, sei lá, ficar de pé 30 segundos, talvez a mãe só queira que ela segure o tronco para assistir a TV e olhar a TV de uma forma melhor. Então, quando existe um, um, um tratamento uma horizontalidade, não sei se é assim essa palavra, porque é tão grande, é, entre essa equipe, fica mais fácil de lidar. Certeza. Toca? Isso que a Thaís colocou dos 5, 6, não sei, tópicos aí, ou temas, Thaís, temos que incluir políticas públicas. Sem políticas públicas, ninguém estaria aqui, sabe? A gente parece que ignora uma coisa que é tão importante, né? Então, sem políticas públicas, ninguém estaria aqui, nem pessoas com deficiência, nem pessoas sem deficiência, né? Então, as políticas públicas são o que constrói as possibilidades do que a gente tem, né? Ou do que a gente pode ter, né? Ou do que a gente constrói coletivamente, né? Todas as políticas públicas, em certa medida, foram construídas politicamente. Quando, por exemplo, acha que o programa de vacinação caiu do céu, acha que tem o asfalto na frente da sua casa ou não tem o asfalto na frente da sua casa, é política pública, o hospital e etc., né? É política pública. Então, inclua aí, por favor, a política pública, porque sem ela a gente não vai para frente, Com né? certeza, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? E é isso que a gente está fazendo aqui também, colocando a discussão no contexto social, então, e político também. Então, você tem total razão, concordo. E, enfim, nós terminamos daqui a pouco, né, Paula? Eu quero agradecer muito o convite, agradecer a participação. Estou muito feliz em conhecer vocês, Luma, Thaís. É muito interessante a luta que vocês têm feito, é muito rica, né? A gente não pode esquecer, Luma e Thaís, que a nossa vida, a nossa vivência enquanto pessoas com deficiência ou enquanto mães, né, faz parte da experiência humana, faz parte da experiência humana. E isso não é pouca coisa, né? A gente tende a considerar que a experiência humana é do pessoal bonitinho, todo certinho, né? Como o padrão manda, né? Mas a experiência humana é muito rica e nós fazemos parte dela, né? E nós não podemos deixar de valorizar isso. Apesar de todos os problemas que a gente relatou aqui e tal, nós temos que valorizar essa experiência nossa enquanto pessoas com deficiência, enquanto mães, como uma experiência rica, apesar das dores, dos sofrimentos, mas é uma experiência rica e faz parte da experiência humana como um todo. Obrigado. Considerações finais, Thaís, Luma?
Gente, eu fiquei também muito honrada de conhecer a Luma, o Tuca, e agradeço todo mundo que está presente para nos ouvir aqui hoje, também para discutir esse tema. E eu acho que é assim que a gente chega a lugares, é através da relação com o outro, desse diálogo que a gente chega a lugares. Então, a, a relação com as outras pessoas só nos enriquece. Isso faz parte do humano, Tuca, eu concordo, tá bom? Eu só tenho a agradecer e dizer que eu estou honrada e que seguimos na luta, nas discussões, todo mundo. Eu queria também agradecer a oportunidade de estar participando. Para mim foi uma honra muito grande representar as mães aqui nesse diálogo. As pessoas não entenderam quando eu engravidei pela segunda vez. E todo mundo estava com muito medo que o Joaquim viesse com alguma deficiência. Só que as pessoas esqueceram que foi e é tão maravilhoso ser mãe do Bento que eu queria ser mãe de novo. E para mim não me importava, independente de qualquer dificuldade e qualquer barreira, falta de política, preconceito, que o Joaquim viesse do jeito que ele pudesse vir, se com ou sem deficiência. Então, é maravilhoso ser mãe do Bento, é maravilhoso, mesmo com as dificuldades e com as lutas, é, passar por isso aqui na Terra. E o Bento é uma criança incrível, e a deficiência, ela é um detalhe grande, não por ele ter a deficiência, mas por todas as barreiras impostas. Então, quando eu engravidei de novo, eu só vi o quanto a felicidade o Bento me trazia. E se o Akin me trouxesse um décimo disso, já seria muito bom. Então, a deficiência ficou muito pequena diante de qualquer possibilidade que ela viesse de novo. Então, ficou muito difícil para as pessoas entenderem isso, mas hoje, com o convívio, com as coisas, eu não sei se as pessoas entendem, mas talvez elas sintam. E isso é o mais importante. Então, é isso que o Tuca falou, da nossa existência, do que vale, e vale muito. E assim, eu posso dizer que, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, eu não gostaria de ter outro filho, eu nem gostaria que o Bento fosse diferente. Eu gostaria, sim, que o mundo fosse diferente, não o meu filho. Que bonito, Luma. Dentro. Obrigada, Tuca. Bonito Jane? mesmo. Gente, eu também quero agradecer. Para mim é uma honra também estar aqui para conhecer o Tuca, a Thaís e a Luma. Falei com eles antes da gente começar, né? Acho que hoje é um ponto de partida, que a gente fica com várias ideias e querendo conversar mais com vocês. Então, muito obrigada pela riqueza aí de toda a discussão nossa hoje. Pode Fala falar. tudo. Só mais um recadinho. Eu acabei de colocar no grupo o convite para outra live que a gente vai fazer, dia 5. Essa é daqui de São Paulo, nossa iniciativa, e espero que vocês possam participar. E também dizer que eu gostaria muito de dar continuidade a essa conversa, foi uma conversa muito boa, e que a gente possa crescer juntos. Vou compartilhar aqui no chat com as pessoas. Peraí, deixa eu copiá-la aqui. Compartilhar aqui no chat com as pessoas presentes aqui. Depois a gente compartilha também no Instagram. Não cabe tudo. Ixi, não, só cabe 1.000 palavras. Pequeno esse negócio de tirar, que é programação. Vamos ver se agora vai. Pronto, tá aí. Eu também queria agradecer a oportunidade de moderar essa manhã, né? Essa hora do almoço aqui, rica de discussão com vocês, junto com a Rejane, minha colega, minha amiga, e tenho certeza que teremos outros momentos grandes aí de discussão. Eu acho que, como eu falei no início, né?
nada por vocês sem vocês. Não tem sentido a gente fazer nada do que a gente faz se vocês não estiverem do nosso lado, né, na nossa frente, nos direcionando e nos guiando para o que é necessário a gente fazer para a reabilitação dos filhos, das pessoas e de todos que querem algum tipo de tratamento para reabilitar a deficiência. Obrigada. Obrigada a Tchau, todos, gente. tchau, gente. Obrigada. Até logo, gente. Tchau, prazer. Tchau, um prazer. Prazer, Luma.